Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Você já ouviu falar dos microcelulares? Alguns os chamam de mini-celulares. Seja qual for a denominação, estamos falando de aparelhos como esses, minúsculos. Dá até para confundir com um chaveiro, não é? Eles invadiram o Brasil nos 2 últimos anos e, apesar de pequenos, se transformaram num grande problema. No final da edição, você confere por quê. Ideias para melhorar a vida do dia a dia. Soluções criadas com a ajuda da tecnologia que oferecem alternativas para problemas que afetam a vida de centenas e até milhares de brasileiros. O mais bacana é que essas soluções não saíram de laboratórios no Vale do Silício, mas da iniciativa de pessoas comuns que resolveram colocar a era digital para trabalhar a favor da comunidade. E na coluna da Lu, você vai ver como o navegador Chrome pode ser ainda mais útil no seu dia a dia. Os downloads feitos com o browser podem ser ainda mais rápidos. A tecnologia que faz diferença no seu dia a dia. O Olhar Digital Plus está começando. Ideias mais que bacanas, que se transformaram em projetos de tecnologia capazes de resolver problemas e melhorar a vida de muita gente. As experiências que você vai conhecer agora são a prova de que a tecnologia é decisiva na construção de uma vida melhor. E essas soluções não precisam nascer dentro de grandes empresas, nem mesmo dentro de startups do Vale do Silício. Tecnologia, substantivo feminino que significa teoria geral ou estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana. Bom, essa aí é a teoria. Na prática, fazer tecnologia envolve muita ação. E foi fazendo tecnologia que o Felipe desenvolveu o Como Rede, um dispositivo que avisa sobre o abastecimento de água em comunidades e procura diminuir o problema do abastecimento de água irregular. Desde 2014, os moradores do bairro do Fonseca, em Niterói, no Rio de Janeiro, usam a tecnologia para saber se vão enfrentar falta d'água. Hoje é muito comum para TV a cabo, para internet, quando você fica sem o serviço, você tem ali um desconto automático na conta, né? E por que para a água, que é um recurso muito mais essencial à vida, né, você não tem esse tipo de coisa? Então agora tem. Ele desenvolveu sensores de baixo custo conectados por meio de uma rede comunitária que informa os usuários por SMS e registra um histórico da disponibilidade do abastecimento. Eu tinha uma situação que eu sabia que eu podia lavar uma roupa, que eu podia lavar um quintal pelo barulho da máquina da vizinha. Vamos dizer que era o meu sensor analógico. E aí a gente automatizou isso através desse sensor. É um sensor que pega o fluxo d'água, ele fica instalado depois do hidrômetro na casa da pessoa, né, do morador. Ele é movido à luz solar e é autônomo. Roda lá sem estar plugado na energia, nada. Ele aguenta até 7 dias, no caso de sem um período nublado e tudo mais. E toda vez que caiu água, ele pega esse dado, envia para o nosso servidor. E essa informação permite que dispare o SMS para o morador, além de formar o relatório. Toda a tecnologia é open source, né? É software livre, é hardware aberto. Então, aqui a gente conseguiu construir esse setup com um custo bem baixo. Enquanto um sensor industrial às vezes chega a custar R$ 2.400, esse sensor autônomo ele custou R$ 300, R$ 350. E o nosso funciona com luz solar, o industrial não. O projeto do Felipe foi um dos selecionados para participar de incentivo ao desenvolvimento de tecnologia em São Paulo. Com duração de 2 meses, 5 projetos tecnológicos focados em impacto social foram escolhidos para ter acesso a um espaço com computadores e infraestrutura.
Tão importante quanto, os criadores também têm contato com empreendedores mais experientes que podem ajudá-los a transformar suas ideias e projetos em, quem sabe, negócios promissores. Então, basicamente, pessoas que têm ideias, que já têm protótipos, que usam essas novas tecnologias, principalmente ligado ao desenvolvimento de produto, ao hardware, aos sensores, internet das coisas, robótica, eletrônica, todo esse processo que aproveita dessas novas técnicas para entender como é que a gente gera impacto positivo na sociedade. Uma ideia na cabeça e muita ferramenta na mão. Pelo menos foi assim para que o projeto LeBraille saísse do papel. Trata-se de um equipamento que traduz um texto digital para a linguagem Braille. Ele sai a letra em Braille aqui nesses pontinhos. Então, basta o deficiente visual ter aqui essa questão de segurar o aparelho, o que for digitado. Então, assim, ele está com a alimentação só por causa da energia, já tem a versão sem fio, ele funciona todo pelo Wi-Fi. Motivados pela questão de como fornecer uma ferramenta digital para que um portador de deficiência consiga fazer uma leitura em Braille, o começo foi difícil. Existia apenas um conceito, mas nada funcional. Foram vários protótipos com erros e acertos até chegar ao resultado. E dentro dessa abordagem colaborativa, a gente conseguiu construir uma série de etapas para chegar realmente num aparelho funcional, que inclusive ele é uma plataforma aberta hoje para qualquer um que quiser baixar um LeBraille, literalmente baixa o arquivo da impressora 3D, imprime, compra os hardwarezinhos, compra as pecinhas e monta o seu próprio LeBraille. Já para o Clayton, a inspiração para o projeto Organic Life veio de uma tecnologia de 1930. Catador de materiais recicláveis na capital paulista, ele quis utilizar um biodigestor para produzir biogás, adubo e fertilizante, com a possibilidade de transformá-los em energia elétrica. Detalhe, o biodigestor também é feito de materiais recicláveis e vai ser utilizado por uma associação de catadores. Barrei e na mesma problemática que todo desenvolvedor de biodigestor está embarrando na questão da produção de um gás de qualidade. Então, a temperatura, o clima de São Paulo, a oscilação, então tudo isso interfere. Então, eu não estava conseguindo ter êxito na produção de gás, só na produção de fertilizante, né? Mas por quê? Porque eu preciso desse monitoramento em tempo real. Ainda pensando em sustentabilidade e na reaproximação das pessoas com plantas, você já imaginou fazer uma estufa tecnológica dentro de uma geladeira? Pois é, essa é a proposta do projeto Plantrix, uma estufa automatizada que usa software e hardware livres. A gente está desenvolvendo agora uma estufa inteligente que usa software livre e hardware livre, tudo aberto, um programa que a gente está desenvolvendo que é aberto também, open source. Tudo isso controla uma geladeira usada, que está sendo hackeada para virar essa estufa, e é capaz de reproduzir climas de qualquer lugar do mundo em qualquer lugar. A nossa proposta é essa, que você possa, na sua casa, adaptar uma geladeira com esse kit, e a sua geladeira vai passar a ser um portal para qualquer ecossistema que exista no mundo ou que exista na sua imaginação. Sensores coletam dados que informam o sistema, que por sua vez é capaz de tomar decisões para controlar a temperatura, a umidade, a luz, o pH, a concentração de nutrientes e CO2 e a ventilação. O sistema compara os dados que ele está capturando do ambiente com os dados que eu estipulei como alvo, que podem ser informações que eu quero, simplesmente, informações que copiam um ecossistema de algum lugar, através de API de previsão do tempo, ou informações que eu desenhei para uma receita de uma planta. Todos os projetos passarão pelas fases de desenvolvimento, produção, pesquisa e vão também ser postos à prova em situações reais do dia a dia. Ao final, todos farão parte de um festival, quando os inventores terão a oportunidade de apresentar os projetos para o público. São iniciativas que mostram como a tecnologia pode ser o caminho mais curto entre uma boa ideia e um produto que pode melhorar a vida de muita gente. No próximo bloco tem as dicas da Lu, para você usar ainda melhor o navegador Chrome.
Você vai ver como os downloads podem ser bem mais rápidos usando o browser. E ainda hoje tem a reportagem especial sobre os microcelulares, que viraram uma verdadeira praga no Brasil. O Olhar Digital Plus volta já. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br. O Chrome é o navegador mais popular da internet, tanto nos computadores quanto nos celulares. Justamente por isso, a Lu, nossa colunista, especialista em descomplicar a tecnologia, foi atrás de uma dica super bacana que vai fazer os seus downloads ainda mais rápidos no navegador. Oi, Lu, vamos às dicas. Oi, Marisa. Oi, gente. É hora de descomplicar a tecnologia. O Google Chrome, sem dúvidas, é um dos navegadores mais populares do mundo. Ele está em desktops, notebooks, smartphones e vários outros aparelhos. Esse sucesso todo é também pelas várias funções e possibilidades que ele dá ao usuário. Entre elas, a capacidade de fazer downloads. Mas, com certeza, você já deve ter notado que isso nem sempre é feito usando a velocidade máxima de conexão da sua internet, não é mesmo? A origem desse problema pode ter vários fatores. Por exemplo, o servidor que hospeda o arquivo do download pode estar com problemas ou a própria configuração padrão do Google pode não estar certinha. Mas, para nossa felicidade, existe uma maneira de acelerar o processo de download no Google Chrome. Aê! Geralmente, os gerenciadores de download costumam dividir os arquivos em pequenas partes quando eles estão sendo baixados. Isso porque se a conexão da rede entender que mais de um download está sendo feito, ele vai acontecer bem mais rápido. E o Chrome tem essa função, mas por padrão ela fica desativada. Dá só uma olhada em como você pode ativar ela para baixar seus arquivos mais rápido. Primeiro, você precisa abrir o Google Chrome normalmente. Depois, acesse o endereço chrome://flags. Feito isso, é só procurar por Parallel Downloading e alterar o seu valor para Enabled. Por último, clique em Relaunch Now, no cantinho inferior direito da tela. Depois de terminar o procedimento, o Chrome já vai estar com esses novos parâmetros para acelerar a sua velocidade de download. Bem fácil, né? Outro jeito rápido de fazer isso no Google Chrome é usando uma extensão. A vantagem dessa alternativa está na possibilidade de pausar ou resumir os downloads. E isso é perfeito para quem possui uma conexão instável, mas as duas maneiras funcionam praticamente do mesmo jeito, dividindo os arquivos que estão sendo baixados em várias partes menores. Então vamos logo ao passo a passo. Você precisa baixar a extensão Turbo Download Manager. Para fazer isso, selecione a opção Usar no Chrome. Em seguida, uma mensagem vai aparecer na tela e você só precisa clicar em adicionar a extensão. Prontinho! Assim que seus downloads começarem, a extensão já vai funcionar automaticamente. Também existe a possibilidade de usar as duas maneiras juntas, porque elas atuam de maneira independente. Porém, caso o funcionamento seja diferente do esperado, basta voltar os parâmetros do Parallel Downloading para Default e desinstalar a extensão. É com você, Marisa! Depois do intervalo, tem a nossa reportagem especial sobre os microcelulares. Pode não parecer, mas aparelhos desse tamanho conseguem trabalhar com 2 chips e fazer e receber chamadas telefônicas como um aparelho comum. Mas eles não são um prodígio da tecnologia. Na verdade, se transformaram num grande problema. O Olhar Digital Plus volta já. Este é o Chico. Ele vive tendo ideias para atrair mais clientes para sua barbearia. Serve aquele cafezinho especial e até mesa de sinuca ele já colocou. Ideia não falta. O que falta é cliente. Ô Chico, sua ideia merece um site. Com a HostGator, você tem o melhor suporte para fazer barba, cabelo e bigode na internet.
HostGator, seu site sempre no ar. Há cerca de 2 anos, eles começaram a aparecer no país. No começo ainda era difícil encontrá-los. Hoje, eles estão por todos os lados, em lojas online e em lojas físicas. Os microcelulares viraram um problema para o qual as autoridades ainda não têm solução. Na era dos smartphones de multifuncionalidades e alta tecnologia, fica difícil imaginar que alguém queira usar um celular apenas para fazer ligação. Hoje, os celulares estão cada vez maiores com telas touch e recursos avançados. Mas outro celular bem menor e bem mais simples aparece no cenário, o mini celular ou microcelular. Infelizmente, esse é um exemplo de como a mesma tecnologia que é usada para expandir nossos horizontes e oferecer um arsenal de serviços que facilitam e melhoram nossas vidas, também pode ser usada com outras intenções e consequências. De fabricação chinesa, eles até parecem um brinquedo. Esses aparelhos têm em média 6 centímetros de comprimento e, mesmo parecendo um chaveiro de tão pequenos, conseguem fazer ligações. Com um material bem frágil, esses dispositivos são considerados quase descartáveis. Obviamente, esse tipo de aparelho não é homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. É um problema na medida em que nenhum deles hoje encontra, certificação expedida pela agência. Temos aí um risco ao uso do espectro de uma maneira inadequada. Um produto não certificado tem riscos de explosão, as baterias precisam ser certificadas e não estão, então é um risco sim e é um problema. A maioria deles são plásticos, e esse plástico, essa composição plástica traz riscos ao uso por humanos no momento em que ele não possui uma blindagem adequada ao nível de exposição humana às radiações. Sem o aval da Anatel, a venda é proibida no Brasil. Porém, sem nenhum impedimento, é possível achar um mini celular no mercado. A equipe do Olhar Digital foi em busca de um desses aparelhos na rua Santa Efigênia, em São Paulo, região conhecida pelas inúmeras lojas de eletrônicos. Eles não ficam expostos em vitrines como outros produtos. Muitos vendedores disseram não conhecer o telefone, mas não foi difícil encontrar. Com uma câmera escondida, gravamos a venda de um mini celular, minúsculo, com o tamanho de uma tampa de caneta e pelo valor de R$100, esse aqui vem com 2 entradas para chips e oferece algumas funcionalidades. Ele é 2 chips aí. Ah, que legal. Aí é só você colocar ele é nano, né? Funciona, eu tenho um, comprei um pra mim. Funciona normal. Você põe em português, você só pode salvar contato, últimas ligações, manda SMS. Carrega? Dá pra carregar? Carrega, é a entrada padrão, viu? E é difícil achar isso aí, tô tentando achar faz tempo, não acho. Na internet também não é difícil encontrar diversos sites que vendem esse tipo de celular. São diferentes cores e modelos. Os valores variam entre R$180 e R$300. A Anatel frequentemente faz um mapeamento dos sites e as empresas online chegam a ser multadas pela agência. Temos sim ações de inteligência, o mapeamento de sites de vendas e a abordagem desses sites, a notificação, a intimação a que retirem esses produtos. Mas muitas vezes a identificação desses vendedores é que é complicada por muitos estarem fora do país. Se tem quem vende, claro, tem quem compra. E aí é que está o grande problema. Você pode se perguntar, por que alguém quereria comprar um aparelho desses tão pequeno e ao mesmo tempo tão limitado, mesmo quando comparado a aparelhos simples? A resposta, infelizmente, está atrás de muros como esse. Desde 2017, os mini celulares invadiram os presídios brasileiros.
O tamanho e a facilidade de passarem despercebidos transformaram esse tipo de aparelho num verdadeiro achado para muitos condenados, especialmente aqueles ligados a facções criminosas. Volta e meia surgem notícias de visitantes que tentam entrar com esses aparelhos, das mais variadas formas possíveis, em alimentos, escondidos dentro de objetos e até no próprio corpo. Em julho desse ano, de 2019, por exemplo, uma mulher tentou entrar em um presídio no Mato Grosso com 4 aparelhos dentro de uma travessa de farofa. Nessa outra situação, os microcelulares estavam dentro de um tubo de pasta de dente. Há também relatos de pessoas que chegam a engolir o microcelular para passar pela inspeção. 90% do material usado nesses aparelhos é plástico. Eles têm poucos e minúsculos componentes de metal. Por isso, é mais difícil detectá-los usando equipamentos convencionais de segurança. Eles se tornaram uma praga no sistema prisional. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, só no ano passado, 2018, foram apreendidos nada menos que 2.411 minicelulares apenas nos presídios do estado de São Paulo. Por visitantes, por empresas que prestam serviço no presídio, por arremesso, que está sendo uma grande maioria por arremesso por cima do muro, né? Está sendo uma grande maioria mesmo? Eles são apreendidos, mas não que chega na mão dos presos. Eles são arremessados, mas caem na linha de tiro, caem no telhado. Lembrando que 75% das unidades prisionais hoje já possuem tela de proteção. Esse ano nós tivemos 894 só no primeiro semestre, né? E 70% foram apreendidos antes de chegar na mão dos presos. Então eu atribuo que 10% aí das apreensões aí, o aumento foi justamente pela eficiência dos funcionários e curiosidade mesmo, né? Sabendo da modalidade, aumenta-se a vigilância. Então o êxito é maior. O visitante que for pego com o aparelho de telefonia móvel fica suspenso por 2 anos e a reincidência chega a 5 anos. Para o preso, a punição é considerada falta grave e ele é conduzido a uma cela disciplinar, podendo perder a maioria dos benefícios. Mas, evidentemente, os membros de organizações criminosas estão dispostos a correr esses riscos. É uma perseguição constante e, ao mesmo tempo, eles são espertos aí no sentido de encontrar uma saída, uma alternativa. Mantenha-se em dia com o mundo da tecnologia. O Olhar Digital é a sua principal plataforma de informação sobre a era digital. De segunda a sexta-feira, você confere as principais notícias do dia no nosso boletim Olhar Digital News, sempre ao vivo às 7h30 da noite. Aproveite para também passar a receber as nossas newsletters. O cadastro é super rápido e você fica por dentro de tudo que rola no mundo da tecnologia. Todo dia no seu e-mail. Aproveite! Semana que vem tem mais. Eu espero por você. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau! HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br.